E chegamos ao fim de um ciclo tão importante em Berserk, finalização de um arco tão longo e um momento, uma situação que o Guts nunca vivenciou. Que potência, que intensidade dessa história, que é uma continuação da obra de Miura feita tanto pelo seu melhor amigo, quer dizer, coordenada por Koji Mori e pela equipe do próprio Miura, teoricamente em cima de tudo que o Miura mesmo idealizou para o fim dessa história. Aqui eu senti muito da alma de Berserk, então bora comentar capítulo 370 do mangá, com spoilers, portanto, para quem só acompanha o anime agora da Era de Ouro, que tá passando serializado novamente, só fique se quiser saber acontecimentos atuais bem à frente do momento que agora tá sendo novamente reprisado. Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô muito feliz de vir comentar esse capítulo porque a progressão de sentimentos, esse respiro que a gente não estava acompanhando tanto nos últimos capítulos, até porque comentaram mesmo ao voltar com o lançamento de Berserk que não iam inflar e encher com nenhum detalhe, que eles não sabiam que o Miura queria, a história, não negativamente, mas diferente do que a gente estava acostumado, estava pulando muito, ela estava seguindo num passo frenético, sem tempo de respiro. Apesar de poucas páginas, de ser, sobretudo, um momento de finalização com certeza, aqui a gente teve um respiro importantíssimo e uma situação que o Guts jamais viveu. Depois de Eclipse, depois de tantos traumas, literalmente desde que nasceu, aqui ele se sentiu completamente impotente. E é essa importância, é essa pressão, é isso que é fundamental e, nossa, dolorido e preocupante pro que vem em seguida. Mas antes da gente falar de tristeza e coisas caóticas que podem acontecer, notícia boa rapidinho. Tem promoção, duas na verdade, rolando pra você ganhar uma camiseta como esta de Berserk que estou utilizando, não dá pra ver? Vou botar uma imagem pra vocês, estampa que você só encontra na minha coleção, e você pode ganhar com as seguintes promoções só até amanhã, dia 14, sexta-feira. Comprando duas camisetas da sua escolha, a terceira sai de graça. É só escolher as três que você quiser, como você quiser, colocar no carrinho, utilizar o cupom CAMISETA. O frete é de graça pro Brasil todo, só até amanhã. Segunda promoção, você escolhe um moletom com a estampa que você quiser também, tem várias de animes e mangás no link aqui embaixo, e você também ganha a camiseta que você quiser de graça. Camiseta e moletom no carrinho, dessa vez cupom MOLETOM, e o frete também é gratuito pro Brasil todo, só até amanhã. Não perde a oportunidade, isso tudo você só encontra até amanhã em loja.com.br/Gabi-Xavier. Esse foi o fim oficial do arco da Ilha dos Elfos, depois de tantos anos. Um arco que, inclusive, veio como um respiro, um resgate, a Casca recobrando a consciência, a Casca recobrando as memórias, Guts não conseguindo chegar perto da Casca, mas até dando ali umas migalhinhas de felicidade, de descanso, de recuperação, ou a possibilidade de ver a evolução da própria Casca, ainda que mais distante dele do que, idealmente, ele desejaria. Só que já nessa ilha a gente viu que essa jornada do Guts tão sofrida deixou muitas marcas nele. A mão dele tremia, usar a Berserker Armor por tanto tempo provocou muitos danos ao seu corpo, só que ele não pôde deixar de utilizá-la porque aconteceu de novo. Não só apareceu uma criança que eles já estavam abraçando, aceitando como filho, como algo bom, mas aquilo se transformou no seu inimigo. Griffith, que de repente apareceu na sua frente, na praia, levou embora a Casca, e o que a gente vê nesse capítulo é que ele se sentiu impotente, mudo, incrédulo, sem se mover nesses últimos momentos que a gente acompanhou no 369, no 368, porque realmente a sua espada de nada serviu. Se naquele momento que ele golpeou ou tentou golpear o Griffith e fez uma cara de surpresa, a gente ficou um pouco em dúvida, ficou dúbio se ele não conseguiu ou se ele parou o golpe, aqui nesse capítulo a gente teve certeza, ele não conseguiu atingir. E isso trouxe para ele um efeito que foi muito, muito pesado, porque desde o início da sua vida, o que ele tinha era a espada. Desde o início da sua vida, criancinha, aquele símbolo, sempre foi a sua válvula de escape, a sua segurança. O mundo desmoronava, mas com aquilo ele conseguia sobreviver, com aquilo ele conseguia escapar, com aquilo ele conseguia revidar ou produzir algum efeito, salvar algumas pessoas. Com aquilo ele conseguiu salvar a Casca, e agora ele não conseguiu fazer nada. Tanto tempo, tantos anos desde o eclipse, tentando melhorar, tentando ser mais forte, acabando com apóstolo após apóstolo e sentindo uma esperança e uma força crescente, Berserker Armor, para conseguir derrotar aquele que provocou tanto sofrimento, e ele não conseguiu tirar uma lasca, um sangue, uma gota, ele não conseguiu encostar. Em relação à ação, acontecimentos, o capítulo trouxe poucas páginas,
uma fagulha de esperança, porque algumas criaturas mágicas sobreviveram ao caos que terminou com aquela ilha dos elfos, que foi Puck e Valera, para nossa felicidade. A galera no último vídeo do capítulo já ficou F Puck, não, Puck, todo mundo sofrendo porque ele teria perdido a sua representação, manifestação, né, corpórea, e isso não aconteceu. Eu acredito que eles voltaram, quer dizer, que eles não foram embora com o fim da ilha, conforme a gente discutiu um pouquinho melhor a dinâmica disso acontecendo, relacionado, né, vinculado à existência da ilha, a camada astral em que ela estava e as criaturas que estavam conectadas não só a ela, ao solo, mas aquela própria árvore que estava no centro de tudo. Independente disso, talvez o que pode se entender da permanência desses dois elfos é que, por exemplo, mesmo Puck vindo da Ilha dos Elfos e sendo natural de lá pelo que a gente sabe, ele viveu muito tempo fora. Até quando ele chega, a própria Rainha das Flores, a Danann, ela comenta que ele já tá como se fosse envenenado, meio poluído pela existência humana, pelos sentimentos. É claro que vem como piada na época, né? Porque ele tem umas coisas meio passionais de vou dominar a ilha, vou ser o rei. E aí parece que ele já não é mais élfico e bonzinho, ele já tá meio humano, cheio de defeitos. Mas talvez essa humanidade ou essa camada mais física do mundo em que ele estava em contato durante todo esse tempo, ele e Valera também, fez com que eles estivessem mais atrelado a essa existência corpórea do que a astral, e por isso eles não desapareceram conforme todos os outros que estavam ali, porque a Isma também não é da ilha, porém, como ela estava mais apegada a este lado de sereia como criatura astral neste ponto da sua vida, foi até uma virada muito importante para ela, abraçar essa metade que veio da mãe. Quando tudo desapareceu, as criaturas foram e ela foi junto. Acredito que os dois elfinhos, pelo vínculo deles maior com a outra camada, eles acabaram ficando, pelo menos é isso que eu entendi, para o nosso bem, porque eu fico feliz que o Puck tenha ficado. Mas fora esse mínimo momento de felicidade e das pessoas principais ali sobrevivendo, indo pro navio, conseguindo sair da ilha antes de outra calamidade começar, a gente viu que o momento não é de felicidade. Existem muitas pessoas feridas e é isso, basicamente, que a gente tem. Feridos entre sobreviventes, tristeza, decepção, perdas, inclusive do Isidore, que viu a Isma sumindo na sua frente, ele também igualmente, num paralelo mais light, mas ele sempre ali sendo um espelhinho, ou dessa vez sem querer, do próprio Guts, ele tá também se sentindo vazio. Lá no navio tem alguns focos que são muito importantes. Primeiro, esse baque muito grande do Isidore, que claramente tá acabado. Segundo, o Serpico, que mais uma vez está sempre preocupado com a Farnese e aliviado da Farnese estar ali, dela ter conseguido chegar também. Entretanto, Farnese se sentindo incompetente, incapaz, a tal ponto que ela nem percebe que ali naquele lugar no navio há outras pessoas que precisam dela, que podem usufruir da sua magia de cura, portanto ainda há uso. Não é porque ela não conseguiu ser prática numa luta, ajudar o Guts eficientemente, que ela foi inútil. Porque pra Farnese ela devia ter protegido a Casca, ajudado o Guts, e ela não conseguiu fazer isso, mas ela ajudou a Shirk. A própria Molda, que chega ali e sobreviveu porque é uma bruxa, ela acaba dando um choque de realidade, mostrando pra ela que há emergências e situações no navio em que ela pode ser sim muito útil, não adiantando ficar simplesmente ali chorando pelo que não pôde fazer. A própria Shirk se sente também muito abalada e incapaz, e mesmo assim a Shirk também é direcionada pra outra pessoa. Falam pra ela dar uma olhada no Guts, porque não só ele tá ali perdido em caos, mas o Guts ainda é alguém que, se entrar numa loucura, no momento agora ele tá na fossa, ele tá frustrado, ele tá perdido. Se ele não voltar à consciência com determinação de seguir em frente, se não tiver alguma pessoa pra alinhar quem ele é, o que ele precisa fazer e o que ele precisa ser, ele pode ser consumido pela fera que vive ali com ele o tempo todo, ele pode ser engolido pelo ódio, ele pode fazer essa transição de sentimentos, e ele, full berserk, ele em berserker mode, ele pode ser perigoso exatamente para aquelas pessoas que estão ali no navio, além de possivelmente terminar de consumir sua própria carne e sua humanidade também. E esse é o ponto que termina o capítulo, um capítulo curto, mas que termina numa intensidade absurda. O Guts, ele não conseguiu depender da sua espada pela primeira vez. E a sua espada também foi importante para ele conseguir começar a sua vingança, depois retornar dela e entender que a parte mais importante era a Casca.
Casca, que durante muito tempo, inclusive, também foi um símbolo, uma própria espada do próprio bando do Falcão. Por isso, quando eu li o pensamento dele neste capítulo de que ele não tinha ninguém além de você, e ele se consumindo pela maior perda da sua vida, eu acho que ele era um mix. A espada era o símbolo, mas a casca era o físico, era o que se foi. A espada era o instrumento, era como ele conseguia defender e preservar o que era mais importante. E a casca era o que ele entendeu que era o mais valoroso há não tanto tempo assim. A existência da casca, naquele momento, ele percebeu que, tal como sua espada, era algo fundamental. E isso também lhe escapou, completamente incapaz, impotente, vazio, e agora ele não sabe o que fazer. E a gente tem um painel que reaparece exatamente nesse momento e que é importantíssimo, que é um painel que puxa lá na Era de Ouro uma conversa dele com a Casca no chamado Fogueira dos Sonhos. É um momento em que ele observa com a Casca as luzes das barracas das pessoas do bando do Falcão, e ele percebe, ou ele já sabia na verdade, mas ele verbaliza o quanto cada uma daquelas pessoas tinha um sonho, um propósito, um passado, algo que as movia, e ele naquela época não sentia ter isso. Ele apenas balançava a sua espada pra cá e pra lá o tempo todo em nome de algo, em nome de alguém. Ele não tinha algo, um objetivo, um sonho que o movia. Cada uma daquelas pessoas nas barraquinhas estavam somando seus interesses, sua existência, seus objetivos ao macro objetivo, à macro fogueira, que era o sonho do líder do bando do Falcão na época, o Griffith, e ele não tinha com o que colaborar, para além de brandar sua espada conforme o desejo de outros ou o desejo do líder, naquele caso, naquela época, do Griffith. E ok, o Guts continuou balançando a sua espada, muitas vezes sem pensar, ou em nome de uma vingança, de um impulso, de uma raiva, mesmo pós-eclipse, só que mais recentemente ele entendeu o seu objetivo, ele começou a entender mais do que nunca o que era importante para ele. E quando ele achou essa luz, quando ele entendeu essa luz, quando ele resgatou essa luz que era a casca, isso lhe escapou. Ele larga a espada, isso é tão pesado, isso é tão simbólico. A gente tem esse plano muito, muito evidente no fim desse capítulo, que é como se ele estivesse desistindo. Se no último capítulo a gente viu ele largando a espada no solo, ele sem se mover, ele sem brandir a espada, ele sem ser aquele Guts que revidava, que potência e tristeza é a gente ver ele largando essa espada totalmente. O que a gente vai acompanhar no começo do próximo capítulo é se a Shirk ou qualquer aquelas pessoas ali que estão ao redor dele, sobreviventes e amigos, sim, com certeza, se conseguem trazer ele de volta. Quebrado, com certeza com cicatrizes, mais cicatrizes depois disso tudo, mas com uma força de recobrar a consciência e o objetivo e seguir em frente, sem ser tomado pelo desespero que pode ser convertido à raiva e aí ser perigoso não só para ele e para os seus inimigos, mas também para os seus amigos ao seu redor. E é essa transição, é essa recuperação que vai ser a fase mais importante e difícil de toda a construção do Guts. Eu tô muito satisfeita. Muitas pessoas não entenderam, ficaram chateadas e frustradas quando o Guts começou a ser assim, incapaz, impotente, imóvel, quando a ilha começou a desabar. E eu achei isso sensacional, especialmente agora nesse momento que a gente entendeu o propósito. Que a gente entendeu que não foi um momento qualquer, não foi só um inimigo aparecendo na sua frente. Ele fez tudo o que a gente imaginava desde o início, ele foi pra cima, ele golpeou como um louco e não adiantou. E a casca foi embora. Isso pra ele teve um impacto como nada na vida teve antes. Isso é muito forte, isso é muito real. Eu adorei. Quer dizer, eu odiei, mas eu adorei como foi feito. Mas tô muito triste pelo Guts, feliz que chegamos à conclusão deste arco e ansiosa pelo próximo. Pelo que eu entendi, me corrijam se estiver errada, mas eu vi a anotação no finalzinho do capítulo de que volta em dezembro, então a gente não tem mês que vem, provavelmente por causa desse intervalo de fim de arco para começo de outro, mas ainda este ano a gente volta com Berserk. Para quem quiser acompanhar revivendo o arco da Era de Ouro, todos os significados e cenas extras que virão nessa nova serialização do anime, comento toda semana com vocês. Então, domingo ou segunda-feira tem sempre vídeo de Berserk semanal, pelo menos nesse final de ano aqui no canal, fora os comentários de capítulos e coisas extras que saem por aqui. Espero vocês em todos os próximos vídeos do canal. Se quiserem a promoção, aproveitem loja.com.br/Gabi-Xavier, a estampa mais linda de Berserk, promoção para vocês ganharem camisa de graça com frete grátis para o Brasil todo, só até amanhã. Aproveitem para não perder. Tchau!